Vamos falar de uma coisa que é muito legal, eu tenho muita curiosidade e muita gente perguntou, que é a escala multiscale, que é aquela escala que, né, os traços começam Vai assim, entortando. depois vão entortando. Fala aí os prós e contras que você acha. Bom, vamos lá. Eu vou falar por mim, né? Até hoje eu fiz só um multiscale, né? Eu gostei do som, do resultado. Eu acho que a pessoa tem que experimentar para poder ver se gosta ou se não gosta, né? Na minha particularidade, assim, se eu fosse fazer um violão, eu não faria multiscale. Eu faria ele tradicional, porque é uma receita que sempre deu certo, entendeu? Mas também acho que a pessoa que tem vontade de ter um violão multiscale, ele pode pesquisar, né? Difícil dele tocar um violão multiscale, né? É bem difícil, assim, de achar um violão. Difícil de tocar, eu falo em relação a ter o violão disponível pro cara poder tocar, né? Entendeu? Que já é uma coisa diferente, né? A ideia do multiscale é o que? É você deixar os bordões mais compridos e as primas menor, com espaço de corda menor, né? Então quer dizer, você vai ter mais agudos nos agudos e vai ter mais graves nos graves, né? O cavalete muda também, né? Não é reto. Ele vai mudar, ele tem que mudar a posição, certo, né? Para poder fazer o grave fica mais... Entendeu? Então a corda, porque ele começa raiando assim e termina raiando assim, né? Então pegando aqui nas minhas mãos, vamos colocar aqui que a parte de baixo são as primas. Então imaginemos aqui que o cavalete vai ter essa inclinação e aqui vai estar mais curto, daqui até aqui na palma aqui, né? E aqui nos dedos a parte maior. Então assim, tende a ter sim um grave um pouco mais acentuado e um agudo também. Eu não vi diferença, cara, no violão que eu fiz, assim, eu não vi diferença. Eu acho que é legal assim a questão do visual, né? Mas para tocar eu prefiro esse tradicional, né? Porque eu acho que a mão trabalha mais os dedos trabalham mais paralelos, né? No multiscale não, no multiscale às vezes você tem quando chega no meio do braço, ele tende a ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Ali no meio, né? No meio da escala. Dependendo também de como você quer fazer esse multiscale, porque você pode trazer ele, entendeu? Então se você quiser trazer ele mais pra cá, se você quiser trazer ele mais pra cá, se você quiser deixar ele meio assim, ou você tem sempre que ser proporcional, porque senão você também não vai ter um instrumento que afine, né? Então assim, eu fiz já tem muito tempo que eu fiz, inclusive fiz pro Herbert Freire, ele gravou muita coisa no violão, né? Um brother nosso, né? Cara aí que, poxa, dispensa o comentário, né? Mas com o tempo ele desistiu, porque realmente quando eu construí o violão eu não tinha tanto conhecimento sobre o sistema, sobre largura de braço, né? Então acho que é isso. Eu até tenho curiosidade em fazer, né? Talvez até façam pra mim algum dia. Boa. Mas eu não indicaria. Eu faria um violão tradicional mesmo. Certo, legal. Eu acho que fica aí a dica. Beleza. Eu toquei um pouquinho, eu olhando me parece muito interessante anatomicamente. Eu toquei um pouco, mas não deu tempo de ter uma impressão muito grande. Mas eu penso que anatomicamente faz sentido, assim. Pode ajudar, mas é isso, tem que se acostumar. E é fogo que você pega esse violão, se você vai na casa de alguém, ou vai em outro lugar, você pega um violão diferente, aí você tem... Não, e tem também uma questão, assim, no Brasil a gente tem muito isso, né? A questão de revenda, né? Então, assim, é mais fácil você vender um violão, se você, sei lá, precisar de dinheiro, alguma coisa assim, ou se você quiser trocar, né? Você vender um violão com um sistema tradicional, né? Verdade. Um sistema multiscale. Boa dica. Eu acho que é uma coisa muito, né, pessoal. Não sei que o cara realmente não queira vender o instrumento, queira... Né? Mas você também tem variações, você pode fazer um multiscale com uma diferença um pouco menor. Certo. Então não precisa ser assim, né? Totalmente virado. O Andy McKee toca muito com esse violão. Ou quem usa um que tem bem um pouquinho só de diferença é o Luca Stragnoli.
Sei, sei. Ele, acho que é isso que fala. É, isso aí. Ele usa. A diferença do dele é bem sucinta, cara. Vamos olhar depois. É, bem legal. Depois você coloca Legal. o link pra galera ver aí. E tem uns de corda de nylon, é de 8 cordas, que tem o Everton Glory, tem o Paul Galbraith. Eu acho assim, que... Martin Woodhouse, esqueci o segundo nome. Eu acho que pode ser uma tendência. Eles tocam de pé o violão, que nem cello. Eles põem os pigão, então já é uma outra história também. Que aí talvez dê certo, né? Porque o cara tá em pé, a mão tá assim, é mais né? fácil de acessar, faz mais sentido. Então, eu não sei, né? Mas é uma tendência também, né? É uma tendência. Muito bom. Agradecer às outras perguntas aqui, a gente foi falando no meio, teve o Lucas Bonfim, mandou pergunta, falou que para falar o nome dele, o Lucas Andrei. E agora a pergunta do Vini é sobre o processo de fabricação dos violões, qual a parte mais difícil e como foi a sua primeira experiência, seu primeiro violão que você fez e tal. É uma história assim bem legal mesmo. Eu sempre, assim, tem até vídeo meu, um amigo meu uma vez fez, o Thiago Saran. Ele fez um vídeo, inclusive tem na internet, mostrando um pouco, assim, bem quase, não no início, mas eu já vinha tendo encomendas, já deve ter uns 5 anos, acredito isso, né? E eu expliquei, né, que quando a gente vive de música, a gente tem sempre a tendência a viver da música, né? Hoje eu vivo de música, né, assim, diretamente, né, não diretamente. E foi bem interessante, cara, porque eu sempre gostei, né, de violões, e aí vem as inspirações, né, que antigamente com dólar baixo, né, eu sempre fui muito curioso, então eu importava o violão. Então eu pedia Martin, Taylor, né, sempre chegava e vendia, né, que eu tinha meu dinheiro limitado, e eu ia levantando até que um dia eu consegui comprar um para mim e o outro eu consegui vender. Então eu tirei um violão para mim. Legal. Nesses rolos de venda de instrumento. E eu comecei a ter curiosidade, cara, de como, né, por que aquele violão soava mais, né? E comecei a comprar máquina. Comprei uma serra circular, né? E falei pra minha família que eu ia fazer uma bancada. Pra poder colocar. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu acho que eu tinha... A galera vai saber minha idade agora, né? Eu tinha uns 23. E aí você morava com seus pais? Morava. Aí chegou com uma serra lá. Não, a gente tinha eu tinha um outro trabalho, né, que era confecção de roupa, né? Eu já trabalhei com confecção de roupa. E a gente tinha uma casa para poder fazer produzir as roupas, né? E aí chegou um momento que a madeira começou a tomar conta da casa, entendeu? Então muita poeira, mas assim, isso aí já é mais pro final, né? Mas voltando lá no... Então eu fiz a bancada e comecei a fazer, assim, o primeiro violão teve um resultado bem legal, tem ele ainda, até hoje, tem. Ele, não sei se toca, acredito que sim, se fizer alguns ajustes, mas eu fiz sozinho, cara, eu fiz sem ninguém me ajudar, assim, vendo muito internet, né, vendo a galera fazendo. Você tinha os mapas dos violões? Sim, eu baixei projetos, né, comprei projetos, né, na época não tinha noção nenhuma, né, Eu tive na verdade uma iniciação, né, eu tinha uns 18 anos, acredito eu, com um amigo, hoje amigo meu, o Zé Dias de Goiânia, né, cara, super gente boa, abriu a oficina dele pra mim, né, e eu não tive muito contato, cara, eu tive contato com máquina, assim, via as máquinas, tudo, né, mas o processo mesmo eu não tive contato, eu aprendi muito tudo sozinho, fui fazendo depois, né, quando eu comecei a fazer minha bancada, né, comprei a minha primeira serra circular, eu fui comprando furadeira, né, eu quando fui ver, na minha oficina, eu tinha a confecção também junto, já estava atrapalhando, né, porque isso aqui gera poeira, né, na época eu não tinha muito cuidado com EPI, né, que é a questão de sugador de pó, né? Hoje não, hoje a oficina é tudo bem
tubulada, né? Então Senão o cara você pode se vai fazer- intoxicar. Exatamente. Né? Quem tá querendo começar vai, não é brincadeira não. se você começa assim, fica 1 mês, 2 meses assim fazendo, não tem problema, né? O seu corpo não vai ficar tão prejudicado. Agora, se você ficar anos, aí você começa a ter problema respiratório, é um processo assim bem... O cheiro da cola, a química. Né? Não, a cola de madeira não tem cheiro, não. É mais o pó da madeira. É mais o pó da madeira, a questão também do verniz, né? O verniz, isso aí você tem que ter uma máscara de... Tipo aquelas máscaras para bomba de efeito moral, né? Para poder proteger mesmo, senão você respira, você inala, né? Você fica respirando verniz. Fica a dica, né? E tem que sempre usar EPI, né? Tem que usar máscara e tudo, né? E aí eu fui fazendo, cara, fazendo violão. Na época eu cantava e eu fiquei triste, né? Porque... Quando você começou a cantar, você tinha dupla, se apresentava, né? Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Fazia show profissional. Cantava, cara, eu tive aí uma carreira promissora. Você era a primeira voz ou a segunda? Era a segunda voz. Mas enfim, eu parei de cantar e a música, quando a gente vive dela, é difícil dela sair da gente, né? Então hoje eu vivo dela indiretamente. Né? Fala o nome da dupla aí que o pessoal deve estar curioso. Pedro e Leandro. Pedro e Leandro? Você era o Pedro? Eu era o Pedro. Não era Campó, tinha Campó e Campóizinha, tinha que ser. Pois é. Faz com o filho quando ele cresce. E meu filho chama Pedro, cara. Aí. Mas não é pelo Pedro da dupla, não. Pedro mais por família mesmo, pela minha família. Mas enfim, é muito legal, é inspirador, até hoje eu gosto muito. É lógico que eu não tenho mais as mesmas surpresas, né? De terminar um violão e tocar, poxa, caramba, né? Mas é legal porque cada violão ele te traz um som, sabe, assim. Isso é muito bom. Às vezes você pega madeiras irmãs, assim, da mesma mesa, né? Até legal isso, eu falar isso também. Eu uso muita madeira de demolição, então eu uso mesa velha, guarda-roupa velho, né? Porque são madeiras já bem estabilizadas, secas, né? Madeiras que vão trazer sonoridade, né, pro conjunto, né? Não vai trazer problema, não vai ter problema de trincamento, de rachamento, né? E uma coisa legal também de falar que as construções são feitas com umidade certa, então tudo que eu vou colar eu colo numa sala de um dia para o outro, né? Porque é bem diferente eu vender um violão para um cara de Goiânia do que para um cara Belém. Que é um lugar úmido, né? Quando você tem excesso de umidade, não tem tanto problema, a madeira não trinca. Certo. Mas se você pega um violão que foi construído numa alta umidade, e se ele sair daquele lugar, ele for para um Brasília, Goiânia, por exemplo, com pouco tempo ele vai trincar. Tem alguma coisa para evitar isso, não? Cara, na construção. Certo. Então assim, quando você for construir um violão, for fazer uma encomenda de um violão, fica atento a essa dica de saber se o luthier é um cara que constrói o violão com a umidade certa, entendeu? Né? Então assim, eu construo meu violão com 40% de umidade relativa, tá? Então o ano inteiro. Se lá na minha cidade, Goiânia, né? Então, lá é muito seco, lá tá 10, 15%, dentro da minha sala tá 40%. Certo, legal. Entendeu? Por quê? Porque a madeira ela tá mais ou menos no estado natural dela. Entendi. Entendeu? Então ela tem tanto espaço para crescer como para decrescer, né? Porque ela continua respirando, né? Uhum. Apesar de não ser mais uma árvore, né? É verdade. Mas ela é uma esponja, ela puxa. Eu acho que seria basicamente isso. Muito e a última pergunta, né? Tem só o tempo de produção do violão. É que varia Na verdade, da habilidade que você na tem, verdade né? ainda tem duas, né? Vamos falar essas também, duas. Certo. Tá, beleza. Tempo de fabricação. Eu faço uma média de 2 violões por mês. Então é um processo bem lento, cara. É lento. Por isso a qualidade também, né? Em relação à fábrica que sai um monte. Exatamente. Tem cuidado, né? E o luthier, assim, ele tem um carinho, né? O instrumento leva a identidade, né? Leva isso. Então eu acho que isso, eu acredito nisso, assim, isso traz um som, traz uma vida, né? É verdade. Você pegar uma madeira de demolição e transformar isso em violão, né? Não é um negócio industrial, né?
Então, isso eu acredito que isso sim ganharia mais som, né, para o conjunto, né, também, né? E em relação à parte mais difícil, olha, a parte mais difícil é sem dúvida a parte da finalização, que é a parte de verniz, né? É bem difícil, é bem complicado, né? Tanto para o fosco, né, que é esse verniz seu, que você tem que estar num ambiente totalmente descontaminado de poeira, porque senão você vai aplicar a poeira impregna no violão, vem um pedacinho de madeira. Caramba. Sabe, qualquer poeira que está no ar, ela prega e você passa o dedo assim, não fica com esse aspecto liso, tá vendo? Você vai ver que ele tem um aspecto liso. Sim, sim. Né? Mesmo a gente cuidando, a gente tendo esse cuidado, às vezes você passa a mão, pode ser que você sinta algum carocinho, bem pequenininho. Isso aí é um grãozinho de poeira que está no ar. Então é bem complicado. Às vezes você já está terminando o violão, está na última demão de verniz e de repente vem um pozinho lá, você tem que lixar tudo de novo, tem que aplicar tudo de novo. Né? Por causa da névoa, né? Tem uma névoa de verniz. E o verniz também brilhante, que é um verniz assim, bem difícil também de aplicar, porque além de você aplicar, você tem que dar várias demãos para poder preencher os poros, depois você tem que vir fazer um polimento para poder puxar o brilho. Então assim, é um processo bem difícil. A montagem para mim é a mais fácil, cara, é a que eu mais gosto de fazer, né? É a mais fácil. Para entortar aqui a madeira, eu acho para mim, eu acho que tudo deve ser difícil, porque você não pode errar nada, né? Se errar, às vezes você perde, já tem que jogar fora. Na verdade são gabaritos, né? Então assim, eu tenho um gabarito do corpo certinho, certo. Vem com a manta térmica, certo. Faço Entendi. A prensa, então ela fica no molde certinho. Entendi. Então eu tenho outro molde que eu vou montar o violão dentro desse molde, então é um processo que depende de vários moldes, de gabaritos, né? Para o violão ficar certinho, ficar no esquadro, tudo, né? Não é fácil não. Não é fácil, mas também não é difícil, cara. Tem alguns processos que vão ajudando, vai melhorando. Se a pessoa quiser aprender, tem muito vídeo na internet. Você também tem um curso? Você dá curso? Hoje eu não mais. Eu tenho opção no site, mas sem tempo. Pela falta de tempo, né, pra mim não compensa assim legal, mais, né? Legal. É melhor eu fabricar do que ensinar. Não que eu não queira passar conhecimento, né? Não isso, porque o que eu sei tá tudo na internet, aí só a pessoa... As mídias aí, clicar nos links aí. E a pessoa vai aprendendo, cara, com a prática, né? Ela vai pegando. Né? E uma outra pergunta que eu vi, mas a gente não anotou, mas eu quero falar em relação ao verniz. Qual verniz escolher? Certo. Fala. Né? Que é uma coisa legal, né, de falar. Legal. Olha, eu gosto do fosco. Prefiro o fosco. Ah, por quê? Porque não tem verniz? Não, ele também é um verniz. Ele também tem uma proteção. Só que ele fica mais fino. Ele fica mais fino, né? O verniz brilhante... Mesmo a pessoa fazendo com cuidado, lixando bem, porque assim, eu mesmo, quando eu faço o brilhante, toda vez eu lixo, eu sempre tiro pra quê? Pra ele penetrar na madeira, e depois que ele penetrou, ele ficou uma camada única, certo. Aí a última demão que vai ser 0.2 milímetros, 0.2 milímetros, nossa. Ele fica uma película bem pequena, né? Então... Essa também é uma diferença de um violão industrializado para um violão feito à mão, né? Então, industrializado, a galera manda muito verniz, então isso trava a madeira de uma maneira geral. Mata trava o som, bem né? Som. Porque o som é a vibração da madeira. Isso. E a galera procura muito, eu acho muito interessante isso, porque o pessoal procura muito um som mais encorpado, um som com mais grave, né? E realmente o violão industrializado, ele peca nisso. Devido a tudo que eu já falei, né, antes, nas questões anteriores, né, justamente ao travamento do verniz, ao excesso de verniz, né, que são peças que tem que resistir bem, né, cara, porque viajam muito, passam na mão de muita gente, container, aduana, fiscalização, vai para uma geleira, vai para um deserto, né, então basicamente isso, né? E uma última questão é a da inspiração, né? A gente tem, mesmo a inspiração dele, pode ter começado e tal. Isso.
eu sempre tive inspiração nos violões da Martin, né? Tanto é que meus violões têm bem as características deles, né? As feições, né? As cores, a simplicidade. Eu acho que o que mais me chama atenção, né? na construção dos violões da Martin é a simplicidade. E aí eu comecei a entender, né? Eu gosto, acho legal os violões, né? Mas obviamente hoje eu vejo que eu tenho um resultado melhor com o meu violão, com a minha construção, né? Justamente por isso, porque não é um violão travado, é um violão que fala, é um violão que solta, é um violão que se expressa, né? É um violão que tem durabilidade se a pessoa cuidar, né? Não é uma coisa que você vai comprar, porque tem muita gente que fala, poxa, cara, comprei um violão do luthier, o violão rachou tudo, tortou tudo, porque acontece, né? Então, assim, as pessoas têm que saber de quem elas compram o violão, né? Tem que comprar violão de quem sabe fazer, né? De quem sabe fazer e de quem faz com a maneira correta, com a maneira criteriosa. Eu conheço muita gente que faz violão bem, mas não tem critérios. Então, não obedece questão de umidade, que isso é muito importante, né? Ou às vezes pega uma madeira, a madeira não é uma madeira muito seca. O cara faz o violão muito bem. Mas o cliente geralmente tem algum problema, né? Porque ou trinca, ou empena, né? Entendi. Eu acho que é basicamente isso. E eu queria agradecer mais uma vez a você, né? Eu que agradeço. Por ter me dado essa oportunidade. Valeu demais. Pela parceria, o violão. Espero que desse violão aqui surja muitos sons, cara. Com certeza. Muitos vídeos aí pro pessoal do canal, né? Eu quero estudar bastante, ele acostumar. Eu vou falar em cima só do que ele tá falando, assim, a parte de quem toca. Eu conheci, quando que foi? Uns 3 anos? 2 anos? Tem uns 3 anos. Que eu te conheci. Tem uns 3 anos. Que eu vi o violão do Campoy. Não, e quando eu peguei assim já é completamente diferente de tudo que você... A madeira, você encosta no braço é diferente. E faz uns 6 meses aí mais ou menos eu vi o do André Priedos também. Nossa, é uma evolução. O violão já era um absurdo. E um absurdo até aí eu já comecei a pensar mais em de trocar de violão. E esse aqui, pra mim, é o melhor que eu vi. O conforto... Não, eu já toquei o Taylor e Martin, mas o conforto é um absurdo. Você chega apestando... Ó, eu tô aqui todo torto, aqui não tô nem fazendo esforço para posicionar. A regulagem, a tocabilidade, porque eu acho que ninguém gosta de sofrer. Tem violão que se você não estuda 5 horas por dia, você tem dor na mão. É um violão que você tem que se esforçar. Esse não, é um violão ao contrário, ele ajuda mesmo, facilita. E que nem a gente falou do carro lá, é um violão que ele mostra coisas que você nem percebia em outros instrumentos. Então você vê que você vai conseguir muito mais coisa, estimula a estudar e tudo mais. Então também recomendo que vocês conheçam o violão dele. Se tiver agenda na sua cidade, veja no site, conheça alguém e toque. E agora... às vezes a pessoa até me pergunta se tem alguma pessoa que tem o violão na cidade. Legal. Né? Mas geralmente os clientes assim, não é que não gostam de mostrar, porque hoje a gente não sabe, né, quem a gente conhece, se a gente conhece, né, se a gente chama a pessoa para ir para sua casa para poder testar um violão sem você conhecer, né? Sim. Então é difícil de dar essas indicações, né? Mas quando a gente vê que a pessoa é uma pessoa mais tranquila, assim, dependendo, a gente até passa um contato. Pede o RG, o CPF lá, cópia do endereço. Exatamente. Então beleza, vamos encerrar aqui 2 partes, o papo vai alongando. Eu acho que tem muito conteúdo que eu nunca tinha ouvido, que eu gostei de conhecer. Depois eu vou ver esse negócio, vou medir aqui com a régua que ele falou lá. E ver várias vezes, muito interessante, dá para entender melhor como que algumas coisas acontecem, né? E eu acho que vou fechar a última dica, tem muita gente que fez perguntas, você vê que a pessoa tem curiosidade. Se você fosse dar uma dica para quem quer começar ou está curioso, e às vezes um custo mínimo, porque também tem a porta de entrada, né? O cara para fazer um violão ele tem ferramentas, então não adianta o cara pegar, vai fazer canivete lá, vai ficar 90 anos ele vai estar fazendo aqui ainda. Então, é muito complicado isso, né? Eu assim, na época eu tinha uma estrutura, então eu fui comprando, na hora que eu vi eu tinha uma oficina já montada, né? Eu montei minha oficina muito rápido, assim, muito rápido. Mas acredito hoje que uns
4.000, 5.000 reais, É? a pessoa consegue aí montar alguma coisa. Uma Como uma simplesinha. fitinha pequena, uma circular. Só que tem um porém, depois ele vai ter que trocar, ele vai ter que pegar máquina maior. Né? Mas é bom ele começar com pequenas, porque se ele realmente se adaptar e gostar do ofício, né? Aí ele vai investindo, né? Ele continua investindo. Muito bom. Mas é bem legal. Então, beleza. Bem bacana. Então, esse é o Lucas Campoy, Valeu, mano. Lucas. Obrigado. Vamos se inscrever, conhecer o trabalho dele. Quem não conhece, acho que é difícil não conhecer, quem gosta de violão. Mas vejam mais ele tocando, ele mostra os modelos diferentes. E tem um monte de gente ali que toca o violão dele, saibam mais. O vídeo já ficou grande, tem a parte 1, essa deve ser a parte 2. Vamos se inscrever, curtir, compartilhar com a galera aí, que é muito legal essa arte da construção, é uma coisa braçal, mas é uma arte, você vê esse amor aí e a música transforma vidas. E o violão, se não tiver o instrumento, né, para quem toca, quem não eu vou deixar só mais um trechinho assim, que eu acho que a gente, isso eu vou falar para qualquer área, né, que é meio que agora eu vou dar um de coach. Né? Opa! A gente nunca deve desistir, Leandro, dos nossos sonhos, né? Muito bom. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que eu fosse conseguir, cara, chegar onde eu cheguei, assim, sabe? A gente não deve desistir, cara. A gente não deve desistir. Quando a gente acredita, a gente joga pro universo e isso Muito volta. bem. Isso volta pra gente. Que sirva de inspiração para outras pessoas aí. Eu não tô roubando sua ideia, mas eu tinha pensado em falar isso. Que bom que você lembrou. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado. Persistência, informação boa e é isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.